feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Pois o maior deles é nos afastarmos de ti e dos teus ensinamentos. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa palestra a todos. Nossa amiga de Deus. Pessoal, hoje dia 2, dia de finados, né? A palestra hoje, o tema é a lei de amor. Então, Deus ama a gente? Ama? Tem certeza? Vocês têm certeza? Quando você perde alguém, perder, que a gente não perde alguém, o que você fala? Porque Deus tirou ele de mim. Quando acontece alguma coisa do jeito que eu quero, Deus não me ama. Qual é um dos primeiros argumentos de um ateu? Se Deus amasse, se Deus fosse todo-poderoso, faria um mundo perfeito, sem morte, sem conflitos, seria um mundo de paz. Quando Deus não faz as coisas que a gente quer, o que a gente faz? A gente vai procurar outros locais. Quando eu vou numa igreja e ela não satisfaz as minhas necessidades, o que eu faço? Vou procurar outros locais. Por quê? Porque a interpretação que a gente tem de amor ainda é uma compreensão muito primitiva. Deus nos ama porque Ele permite e nos deixa errar. Ele nos ama porque Ele não tira do nosso caminho as dificuldades, os problemas. Ele nos ama porque, mesmo com toda a nossa ignorância, com tudo que a gente faz, Ele sabe que Ele criou seres que vão crescer e evoluir. Então, quando eu falo lei de amor, eu preciso entender o seguinte: amor não é desejo, amor não é sucesso, amor não é conquista. Amor não é fazer para o outro tudo aquilo que ele quer, satisfazê-lo naquilo que ele quer. Amor não é dizer sim a tudo que as pessoas querem. Amor, muitas vezes, é dizer não. É não fazer as coisas na hora que você quer, é deixar o tempo certo na hora certa. E Deus não está nem um pouco preocupado com o que a gente fala. Por quê? Porque Ele sabe o tempo, a hora e o momento. Quem é pai e mãe aqui, quantas vezes vai dar um conselho para o filho? O que o filho faz? Você não sabe nada. Você não sabe o que você está falando. Você é de outro período. Você é de outro... Por quê? Porque a gente não vê no pai e na mãe, né, aquela imagem de Deus, aquela imagem daquele ser que veio antes para nos alicerçar nessa vida que nós vamos criar, vamos desempenhar aqui agora. Então a lei de amor, a lei de progresso, ela não é baseada em passar a mão na cabeça e fazer carinho em ninguém. Deus é aquele pai que quando você cai, Ele não vai te socorrer. Claro, levanta. Você pode levantar? Para que eu tenho que levantar? No máximo, se estiver muito difícil, alguém perto vai te auxiliar para ensinar o outro a ser caridoso, a ser bondoso. Tudo que ele faz tem um sentido, tudo que ele faz tem um objetivo a ser realizado. O problema é que a gente tem na cabeça que amor é aquilo que eu acredito que é amor. E tem que ser do meu jeito, que se não for do meu jeito, você não me ama mais. Ah, quando a gente casou, você era assim, você é assado, você não sei o quê. Gente, qualquer relação com o tempo, ela não é a mesma coisa da entrada, do início. Eu costumo falar o seguinte, né, que relacionamento, se relacionar é encontrar alguém que você sabe que vai dar problema, que vai te perturbar a vida toda, mas que você está disposto e tem prazer de disputar esses problemas, essas confusões todas com aquela pessoa. Não é ela que vai te fazer, né, te tratar como um reizinho, como princesa, não. Lei de amor é algo muito maior, que a gente só vai aprendendo conforme a gente vai evoluindo. Quando um dos casos mais clássicos dessa questão, né, foi o próprio Darwin, né? Ele se torna ateu depois que a filha morre. Você conhece essa história, né? A filha morreu, ele era extremamente religioso,
E aí a filha morre, ele não se conforma, ele não aceita, se torna ateu e começa a andar o mundo todo para provar que Deus não existia. Aí, né, ele cria a lei da evolução das espécies e no final descobre que Deus existe. Deus deixou que ele perdesse a fé, a confiança, para que ele realizasse um outro trabalho. Deus não nos priva de dor, não nos priva de sofrimento, como também não nos priva de paz, de alegria, de prazer. O problema é que a gente quer algo que a gente sabe, que Deus sabe que não é o necessário para você agora nesse momento. É como se pegasse uma fortuna e colocasse na mão de criança de 5 anos. Toma. Qual é o seu nível de evolução para você ter uma atividade ou exercer algo na sua vida de tamanha importância, se você não sabe ainda lidar com as coisas pequenas? E é isso que Deus faz com a gente. De encarnação em encarnação, nós vamos aprendendo, vamos errando, vamos caminhando, vamos conquistando, vamos perdendo. Porque esse é o processo natural. Kardec falava sempre nesse período, na Sociedade Espírita Parisiense, que era fundamental que o espírita convivesse com outros segmentos religiosos, para que ele pudesse, não doutrinar, mas levar essa visão de quê? Da imortalidade. Se eu acredito realmente na imortalidade, porque quando meu filho morre, alguém perto de mim morre, eu vou perguntar, poxa Deus, por que comigo? E por que não com você? Já que todo mundo vai passar por isso. Porque esse processo de construção de fé, de compreensão, é um processo evolutivo. A gente tem que passar por várias dificuldades na vida para aprender a lidar com as dificuldades. Para aprender qual é o nosso potencial, qual é a nossa capacidade. Entender que amor, muitas vezes, é irritar o outro. Como assim irritar o outro? Eu não vou fazer isso, você vai fazer. Não, tá, agora não é momento. Poxa, mas você é meu amigo, você não vai me ajudar? Não, porque eu não vou estar te ajudando. Vou estar te facilitando algo que lá na frente não vai ser bom. Amor não é ser bonzinho. Amor não é ser caridoso. Parece maluquice isso, mas realmente não é. Amor é algo objetivo, é um sentimento. É uma coisa que eu sinto. Quando eu manifesto esse amor, aí vira uma emoção. Quando eu sorrio, quando eu choro, quando eu abraço, quando eu me comovo, aí vira uma emoção. Mas a princípio é só um sentimento. Depois que ele vira emoção, que ele vai começar a se manifestar. É quando eu aprendo a quê? A manifestar o amor de uma maneira que realmente seja amável, alegre, feliz. Quantas pessoas matam as outras porque aí eu amava tanto que tive que matá-la para não ficar com ninguém. Já ouviram isso? Crime de honra. Aí eu era apaixonado, eu amava aquela pessoa. O dia que ela me disse não, eu fiquei nervoso, irritado, fui lá na terra. Quantas vezes a gente usa o amor para justificar atos absurdos do dia a dia? Então, além do amor, eu preciso compreender justamente isso. O que eu estou fazendo hoje no dia a dia? Eu uso essa palavra de maneira correta? Quantas vezes eu minto que eu amo para conquistar certas coisas na vida? Depois que eu conquistei, o amor foi embora. E o amor não vai embora assim. É igual a amizade. Eu posso ter um erro de percurso ali e me afastar daquela pessoa que é a minha amiga. Mas se a amizade é verdadeira e é sincera, em algum momento ela retorna. Agora, se é uma amizade, coleguismo, nunca mais vai me importar aquela pessoa. Se eu sou reencarnacionista, se eu acredito na imortalidade da alma, por que eu tenho que comemorar no dia 2 de novembro aqui no Brasil, o dia de finados? Se todo dia que eu venho aqui, todo dia que vocês estão aqui, está cheio de finados aqui. Está cheio de desencarnado aqui. Você vai andar na rua, está cheio. O seu trabalho está cheio. E como diz o próprio, o Livro dos Espíritos, pergunta qual é a influência dos Espíritos na nossa vida? Muito maior do que vocês imaginam. Sendo que chegam até a
controlar ou direcionar muitas ações nossas. Então aquele ser encarnado, desencarnado que foi, ele está aí no dia a dia. Só que é o seguinte, ele tem que entender o seguinte: eu desencarnei, vou para lá, voltei para cá. A minha mãe, o meu pai vão sofrer? Vão. Poxa, mas eu tenho outras atividades lá. Quantos pais eu tive? Quantas mães eu tive? Quantos filhos eu tive nesse processo encarnatório? Quantas pessoas passaram pela minha vida? Se eu ficar preso a isso, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou crescer? Mas eu vou esquecer quem me deu amor, carinho e afeto? Não. Mas eu não posso vir na hora e no momento que você quer, que você deseja. É o que acontece muito com as pessoas quando vão na casa espírita, né? Eu quero a mensagem agora. Eu quero esse consolo agora. Mas e o tempo? E o tempo do outro dando espaço? O que ele está fazendo? O que ele precisa fazer? É outra coisa que a gente confunde com relação a essa lei de amor. Achar que o outro tem que estar disponível para a gente na hora e no momento que a gente quer. Desculpa, mas a gente não está. Nem eles. Para tudo tem um momento. Para tudo tem uma circunstância. Para tudo tem um motivo para ser. Quando eu começo a entender isso, quando eu começo a compreender isso, eu não preciso mais nem vir na casa espírita para ter contato com as pessoas que eu amo. Eu vou sentir. Eu vou sentir aquela brisa, né? Eu vou sentir aquele beijo espiritual. Eu vou sentir aquele cheiro daquela pessoa. Às vezes eu vou ouvir a voz daquela pessoa. Eu vou ouvir o consolo dela. Por quê? Porque meu coração está leve para sentir aquilo. Não pesado, amargurado, triste, com raiva, com ódio. Eu não aproximo ninguém assim. A lei da atração. Na hora certa, no momento certo, e vem, se aproxima, traz uma mensagem. E a mensagem não precisa ser escrita, não precisa ser psicofonada. É aquilo que você sente no coração. Isso é a manifestação do amor. É o sentimento do amor se manifestando na minha crença, na minha fé. Sabendo o momento certo, a hora certa. Entendendo os desígnios da espiritualidade maior. Que ela não vive e nem opera pelos meus desejos, pelas minhas vontades. Mas todo mundo pensa assim? Não. Por isso que Kardec falava da importância da gente, nós espíritas, estarmos no mundo, levando essa visão de continuidade da vida. Por isso que tantas pessoas que não são espíritas vão nas casas espíritas esperando o quê? Uma mensagem, uma carta, uma psicofonia. E a gente, nos locais certos, vem. Às vezes demora, mas vem. Porque por isso que a gente é chamado de consolador. Mas vai vir para todo mundo na hora, no momento certo? Não. Precisa ter paciência, precisa ter tranquilidade, precisa ter fé. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, mas pode vir. Porque muitas vezes o que afasta essa comunicação espiritual da gente é a nossa mente. É a forma com que eu lido com essa perda. Então vamos deixar que a gente falar que a gente perdeu alguém. Eu não perdi alguém. A gente retorna para o mundo espiritual. É uma pessoa que voltou para casa. Todos nós estamos aqui vivendo num espaço, né, onde não é a nossa casa principal. É nosso campo de ação, é a nossa escola de vida, de aprendizado, de crescimento. E em algum momento, nós vamos ter que voltar. E ali nós vamos fazer a avaliação do que aprendemos, do que não aprendemos, novos trajetos de existência, novas pessoas, novas famílias espirituais, porque esse é o processo normal de crescimento, de evolução da vida. Como é que eu mantenho o contato com aqueles que se foram? Através de bons pensamentos, dos momentos felizes, alegres que a gente viveu junto. Não ficar falando, nossa, né? Porque muitas vezes a gente não está com saudade da pessoa, a gente está arrependido do que a gente não fez. A gente está com sentimento de culpa. Poxa, eu podia ter, né, falado mais. Aquela música do Epitáfio, né? Aí eu não fiz o que tinha que fazer quando ele estava aqui, aí quando ele morre, não é por amor, por saudade, é sentimento de culpa.
não perdoei, não compreendi. Aí vem a mágoa, o ressentimento. Então, se tiver que fazer alguma coisa, faça enquanto está aqui. Para que quando a pessoa se for, ou você se for, não fique ninguém com mágoa, nem com ressentimento de você. Aí eu queria pedir desculpa para ele. Quer pedir desculpa? Você no teu quarto ali dentro, faz uma prece e fala: olha, fulano, quando estava aqui em vida eu não consegui falar isso para você, mas agora estou falando. Me perdoa, eu não entendi o que naquela época o que eu deveria fazer. Eu errei, eu me equivoquei. Então eu queria te pedir perdão. Você vai estar fazendo tão bem para aquela pessoa, você vai estar criando um vínculo de amor e de afetividade tão grande, que ela vai sentir esse perdão. E ela vai te transmitir o perdão. Porque muitas vezes a gente trava a pessoa na evolução por causa dos perdões que a gente não dá. E que a gente não pede. Por que eu tenho que ir no túmulo de uma pessoa uma vez por ano para limpar? E os outros 364 dias do ano, o que eu faço? Todo dia e todo momento é dia de lembrar as pessoas que eu amo. Lembro numa prece, lembro num momento de carinho, numa conversa, se lembra dele. Né? Lembra como era legal jogar bola com ele, como era legal passear com ela. Lembra os momentos positivos. Agradeça a Deus. Foi a mensagem que ele está falando aqui agora no início. A tudo agradeça. Tem uma ação judaica que diz o seguinte, né, que chama de Deus de Hashem. Se você não pedir para Hashem, ele não vai fazer. Aprenda a pedir. Aprenda a agradecer. É o livre-arbítrio. Você me pediu? Não. Então por que eu vou fazer para você? Mas você não sabe o que eu preciso? Sei. Você pediu para mim? Não. Por que você não pediu? Ah, porque você sabe. Sei. Mas por que você não pediu para mim? Porque você sabe. E a gente vai ficar discutindo, ele vai dar risada. Na hora que você parar e falar: Deus, né, se for possível, leva essa prece até o meu ente querido, essa pessoa que se foi. Leva esse perdão que eu estou pedindo para ele, ou que eu estou oferecendo para ele, que eu perdoo por tudo que aconteceu também. É a minha ação, é a minha atitude dia a dia. Na hora que eu entendo que a gente realmente é um ser espiritual, eterno e tudo, gente, eu vou viver com vocês aqui 50, 60, 100 anos, mas quantas encarnações atrás eu tive? Imaginou carregar um monte de falta de perdão, né? De rancores, de mágoa? Você imagina o peso que eu levo na minha existência? Então, dia de finados, que seja todo dia. Porque eu também vou ser finado. Todos nós aqui vão ser finados. Mais cedo ou mais tarde, né? O pessoal vai estar lembrando da gente. A passagem já está comprada. Né? Só o dia que não foi falado. Mas se você for um mexicano, por exemplo, nos países da América do Sul, que é o dia de finados, é festa. Naquele dia de finados, abre um portal espiritual que os mortos vêm, né, e se congratulam, fazem uma festa junto com os vivos. É uma semana ou duas, se não me engano, de festas, de prece, de oração, muita comida, alegria, festejar, porque ele vai vir. E eles não são espíritas, eles não são reencarnacionistas, mas eles festejam. A gente chora, lamenta. Você vai no Japão, né, é levado comida, é feito todo um ritual, porque eles sabem que os seres espirituais, a vida continua. Agora a gente fica triste, lamenta, xinga, fica bravo com Deus, comunga Deus e todo mundo. Como é que eu vou atrair coisa boa se o meu pensamento, o meu sentimento não está ligado a isso? A gente precisa lembrar disso. O que é uma lei de amor? É uma lei de progresso, de evolução. Eu começo com aquele amor mais primitivo e conforme eu vou crescendo, evoluindo, esse amor vai se tornando mais puro, mais edificante, mais profundo, mais elevado, até que ele se torna aquele amor de Cristo pela gente. E ele vai falar: Pai, perdoa, porque não sabe o que fala. E assim vai evoluir até mais e mais. Mas leva tempo. E a gente tem a eternidade para aprender. Por que ter pressa? Por que correr tanto? Se a eternidade está aí, Deus nos dá todas as oportunidades na vida.
E se a gente começa a fazer certo, corrigir, até as dificuldades e os problemas diminuem. Amor é conduta, amor é ação. Sempre no processo de elevação. Vamos lembrar de Paulo aos Coríntios, né? Sem amor eu nada seria. Não é só uma música, não. Está no Evangelho. Coríntios 1:19, se não me engano, né? É uma coisa assim, está no Coríntios. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Né? E nesse dia hoje que a gente tira para relembrar esses seres que se foram, que retornaram à paz espiritual, vamos orar. Vibrações de amor, de carinho, de afeto para eles. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Você quer encerrar? Pode ser. Pode ser. Então vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. E por alguns segundos, não pensem em nada. Só deixem que os amigos espirituais atuem e traga para você o sentimento de aproximação, uma mensagem de acolhimento, de consolo, uma mensagem de carinho, que você esteja sentindo necessidade, que você precise. Vamos ficar em silêncio um pouquinho antes da prece final. Pai Celestial, nessa noite, abençoa os nossos passos, abençoa o nosso caminho, abençoa a nossa existência. Abra os nossos olhos espirituais, o nosso coração, os nossos sentimentos, para que possamos compreender os desígnios, os objetivos que tem para conosco. Que possamos ser mais compreensivos, tolerantes e devotados a Ti. Que possamos compreender a nossa pequenez e entender que sem a Tua presença, sem Teu auxílio, a vida fica muito mais difícil. Dai-nos paz no Seu amor, no Teu sentimento. Abençoa-nos sempre. Que assim seja. Gratidão aqui. Com esse exercício que acabamos de fazer, sentindo este silêncio, esta paz, esta harmonia, elevamos ainda mais o nosso campo vibracional, os nossos sentimentos, nossas emoções. Sentimos os nossos batimentos cardíacos e elevamos essa prece, esta vibração ao nosso Pai Maior. Que possamos estar aptos e receptivos aos passes de hoje. Pedimos aos irmãos, os anjos de luz, que adentrem sobre esta sala e sobre nossos coronários, nossas cabeças, na qual tenhamos a necessidade que seja aplicado ao passe do P1, focado no nosso plano material, de acordo com as nossas necessidades. Sentimos a presença dos passos. Agradecemos a espiritualidade. Continuamos nesta jornada, nesta caminhada. Pedimos para os irmãos que continuem conosco e caminhamos. E neste momento, a quem tem a necessidade de estar em tratamento e receber o passe do P2, focado no nosso plano material
e no nosso plano espiritual, na qual tenhamos a necessidade de receber o passe, sentimos a presença e os passes sendo aplicados em nossos coronários. Agradecemos a toda a espiritualidade, aos irmãos de luz. Continuamos a nossa jornada. E neste momento, os irmãos que necessitam ser encaminhados ao plano, que nos acompanham de alguma forma, aqueles irmãos do plano espiritual que adentrou sobre esta sala, precisa ser encaminhado também, aqueles que nos acompanham. Pedimos para os irmãos do plano que seja aplicado o passe do choque amínico, o passe do P3, e que possam ser destinados a todos os irmãozinhos para o plano espiritual. E neste momento, sentimos o passe sendo aplicado em cima de nós. Agradecemos, Mestre, agradecemos aos mentores da casa, aos mentores da tarefa, aos médicos do plano espiritual que esteve e estão aqui conosco. Pedimos também para que sob aqueles copinhos com água deposite todo o remédio para o nosso corpo físico e para a nossa alma. E que assim possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui adentramos. Agradecemos a Ti, Mestre, e encerramos as nossas atividades com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal, pois o maior mal é afastarmos de Ti, Senhor, e dos Seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.